Galera, tudo bem? Hoje estamos aí na live, culto aqui ao vivo aqui. Tô aqui com o Jairo. E aí, Jairo? Tudo bem? Já tá descansando bastante, não? Estamos sim. Graças a Deus. Estamos sendo bem recebidos, né? Bem acolhidos aqui, né? Graças a Deus. Estamos bem descansados, né? Que gostoso. Queria que você ficasse aí sentado na sua poltrona, no seu sofá. De repente você ainda tá deitado na cama, descansando aí, com maior vontade de ir pra galera, né? Mas hoje nós vamos ter esse culto aí, e vai ser algo maravilhoso aí. Queria que você ficasse com o seu coração aberto para aquilo que Deus vai fazer na sua vida aí. E a gente vai hoje aqui bater um papo com o Jairo, bater um papo com ele. Daqui a pouco a gente chama a Suzy para estar junto com a gente aqui também, para falar das coisas que Deus tem feito lá no sertão. Porque Deus, ele é o mesmo, então ele faz aqui, ele faz lá no sertão, ele faz no Ribeirinho, lá no Amazonas, ele faz em tudo quanto é lugar, e ele é um Deus maravilhoso. E eu queria orar com você. A gente podia orar ao Senhor. Se você quiser, fique à vontade, feche os seus olhos e nós vamos ter um tempo de oração, ok? Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandes, maravilhosas nas nossas vidas. Senhor, eu sei que nós estamos distante, ó Senhor, mas não distante no coração, não distante nos pensamentos. Pai, nós agora levantamos a nossa voz para abençoar cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse tempo, essa reunião, ó Senhor Deus, esse tempo maravilhoso que nós vamos ter. Pai, põe a tua mão. Pai, eu sei que eu não posso agora dar um abraço assim, mas ó Senhor Deus, que ele se sinta abraçado por ti, Senhor. Ó Senhor Deus, que sejam abraçados, que sejam tocados. Algumas pessoas estão assim, desesperados por um abraço. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que abraça. Nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que se importa conosco, um Deus que toca nas pessoas. Então, Senhor, toca nessas vidas agora, no nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor faz, Senhor Deus, que o solitário ande em família, Senhor. Ó Senhor Deus, e que sintam dentro de si, Senhor, que são uma família conosco, Pai. No poder do nome de Jesus. Que sejam cheios do Senhor nesse momento, sejam cheios da Tua presença nesse momento, sejam visitados pelo Senhor nesse momento, Pai. No nome de Jesus abençoamos, Pai. No nome de Jesus abençoamos. Queria chamar o grupo de louvor aqui pra frente. Ó, brincadeira, não tem grupo de louvor, é só a gente aqui. Mas você pode cantar uma música aí. Daqui a pouco a gente chama o Lucas e o João, né, pra cantar uma música. Mas vamos lá, vamos conversar com o Jairo. Jairo, se você fosse falar uma palavra sobre aquilo que Deus tem feito na vida de vocês lá no sertão, e aquilo que Ele começou há 7 anos na sua vida, 7 anos, não é isso? Há 7 anos da sua vida, junto com a Suzy, pega um ônibus, 4 dias, do sul do Brasil, onde você estava trabalhando, e foi lá para o sertão de Oricuri, para um povoado chamado Barra de São Pedro. O que você poderia dizer para a gente? Eu queria resumir numa palavra, né? A Bíblia Sagrada tem um versículo que é um dos que mais me motiva em fazer a obra de Deus, né? Para que tudo isso tenha um sentido, né? Que é o versículo de 14, né? De Abacuque 2, que diz assim, ó: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, né? Esse versículo, ele é uma profecia, e ela é muito narrada no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento também. Por quê? Porque Deus tem uma vontade, Deus tem um querer, Deus tem um desejo, né? É que sua glória, que seu nome, que sua divindade seja conhecida de toda a terra, né? Então, isso nos motivou, né? Nos mexeu com o nosso ego, com nós mesmos, de nos fazer, né, entender que Deus tem uma necessidade, né? E que Ele conta, que Ele quer mobilizar pessoas para fazer a sua obra, né? E esse versículo, ele nos chama a atenção, porque quando eu entendo isso, né, sabendo de Deus quem é, sabendo Deus o que Ele quer de cada um de nós, é que eu realmente me encorajo, né, a viver aquilo que Deus quer para a minha vida, né? Deus quer ser conhecido de todo mundo, né?
de todas as etnias da terra. Deus quer ser conhecido em São Paulo, Deus quer ser conhecido no sertão, Deus quer ser conhecido no meio da Amazônia, Deus quer ser conhecido na África, Deus quer ser conhecido em todo o globo terrestre. E a nossa missão, como aqueles que Ele enviou, é que divulgar, propagar o seu nome, né? Então, quando Deus me chamou para essa obra, né, então nós nos despimos de nós mesmos para fazer com que Ele fosse conhecido. E um dos lugares que Deus é menos conhecido é o sertão, né? Por isso o Senhor, Ele nos motivou, né, a deixar a nossa vida, a deixar aquela vida que a gente tinha, uma vida profissional, né, para ir em busca de não só fazer discípulo, mas também de fazer Deus conhecido, né? Deus tinha interesses que nós fôssemos para o sertão. Legal. Né? Então vamos começar do início. Você se converteu aonde? Nós se convertemos no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Você e a Suzy no mesmo dia? Como é que foi? Eu acho bem interessante isso, porque Deus usa as pessoas, é muito interessante. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. Bem interessante isso. E a mãe de Suzy é uma pessoa que ela veio de uma igreja tradicional, né, da igreja batista, e nos convidou, né, para ir para um culto. Né? Eu achava muito estranho isso, de culto, essas coisas não eram muito a minha realidade. Mas na época eu estava começando a namorar com ela, então eu não queria, vamos dizer assim, desagradar em nada. Ela queria ir com a mãe e tal. Vamos lá, junto. E aí fomos lá, conhecemos, né, aquela nova realidade. E fomos ali naquela igrejinha no Rio Grande do Sul, uma Assembleia de Deus, em que realmente a gente foi tocado ali, começamos a ir às reuniões, ouvindo a palavra de Deus, e a gente ficava muito sensível, né? Sim. Aquilo que era nos alertado pela palavra. Sim. E ali a gente começou a frequentar aquela igreja, Suzane, né, comigo, aí teve um dia que eles fizeram um apelo, né? Sim. E naquele dia a gente foi motivado a levantar a mão e dizer: nós aceitamos esse Jesus como Senhor da nossa vida, nós queremos viver para Ele, nós queremos ser motivados por Ele. E naquele dia, né, a gente realmente deu um passo para fazer isso que eu acabei de ler, né? Deu um passo. Dali começou a nossa história. Pois bem, a gente se converteu, começou a frequentar a igreja e tudo mais. Eu trabalhando na arena do Grêmio na época, né, um estádio muito grande, e a gente tinha... Você veio Você morava na Barra de São Pedro mesmo, você nasceu lá, naquela região. Isso. Aí você foi para trabalhar lá na arena do Grêmio. Trabalhou por quanto tempo lá? Nós trabalhamos por 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Isso. Aí você foi para a igreja, lá naquele momento que Deus falou com você, e Ele falou, você recebeu Jesus, e imediatamente Ele já falou do teu chamado, é isso? Meu chamado. Já falava do meu chamado. Aí você já começou, você falou, preciso voltar para a região de onde eu nasci, para os meus amigos, eu preciso falar para as pessoas aquilo que eu estou sentindo agora, é isso? Essa vocação que você sentiu? Toda essa coisa nova dentro de mim me trouxe uma expectativa boa, e eu acredito que traz uma expectativa um pouco de ansiedade no coração de cada um que aceita, né, essa nova realidade, porque eu também veio o medo. E agora? Né, eu vou voltar para a minha região, onde as pessoas me conheciam de fato, quem eu era antes, de ser essa nova pessoa em Deus, né? E Deus me mobilizou para mim, para a minha terra, para o meu lugar, né? E ali eu pude anunciar essa glória, essa pessoa tão maravilhosa de Deus. E Suzy já junto com você, mesma visão, mesmo propósito. Suzy a mesma visão. Suzy tinha um desejo, antes mesmo de ser missionária, Suzy tinha um desejo de conhecer o sertão, de conhecer o Nordeste. Era um desejo que estava no coração dela, quase que Deus juntou a fome com a vontade de comer, né? Ela falou numa pregação que ela gosta muito do forró, né? Eu escutei essa pregação. Ela queria dançar, ela queria conhecer a cultura e tudo mais, mas Deus usou isso, né, de forma mais ainda eficaz. Ela não só ia fazer isso, mas ela ia realmente divulgar, propagar esse Deus tão maravilhoso. Aí você pegou, entrou dentro do ônibus e vambora. Fomos embora. Partiu, #sertão, vambora. Sertão. Daí nós começamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fala assim, eu vou pra lá. Na cabeça de vocês, pelo que eu vi, depois a gente traz a Suzy aqui, na cabeça de vocês, você fala assim, eu vou. Mas na sua cabeça você não tava assim, eu vou, se não der certo eu vou voltar, tá? Tá. A gente tinha isso. A gente tinha
porque é uma novidade a se viver, né? É uma novidade. Na realidade, nós fomos impulsionados pelo Espírito. Sim. Né? Se fosse de nós mesmos, não teríamos... Não teria ido. Não, porque só o choque cultural que minha esposa levou, de uma nova realidade, né? De uma nova cultura, de uma nova vida, né? Que não era tão, vamos dizer assim, bem regalada como era viver numa capital grande, com um emprego, com toda a mobilidade. Né? Nós fomos para um lugar tão pequeno, né? No interior do sertão, no centro, no coração do sertão. Sim. Né? Então foi um choque cultural tremendo que ela levou. Né? E ali a gente realmente passou a viver, né, o que Deus queria para a nossa vida. Né? E isso é incrível porque eu estou aqui com vocês já há quase 10 dias. Vocês estão hospedados aqui na minha casa e a gente começa a ver a paixão que vocês têm pelo sertão, a paixão como vocês amam aquele povo, de todas as dificuldades que vocês passaram. Eu vejo que a paixão é mais forte, porque vocês não recuaram. Eu lembro que a Suzy falou assim, depois eu nunca mais voltei para minha terra, porque a necessidade de fazer a obra era tão grande, o desejo e o amor pelas pessoas era tão grande que não deu para voltar. É isso mesmo, Jair? É um amor pelo povo, um amor por fazer a obra de Deus. Isso. E Deus parece que vai colocando em nosso coração a cada dia uma nova realidade. Né? A gente começou com o coração para evangelizar. Né? Nosso desejo era evangelizar, tanto que eu saía nas ruas, assim, descendo e subindo, sem destino, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Onde ele dizia, entre, faça uma oração, eu entrava, fazia uma oração, levava uma palavra, né? Dava um abraço em alguém. Nosso primeiro momento era evangelizar. Né? Depois veio no evangelismo a carência da obra social, porque a miséria é muito grande na região. Né? Minha esposa foi afetada com essa cultura, né, de pessoas que realmente vivem a linha da miséria total. Então, minha esposa, nessa área, entendeu que a gente precisava não só apenas levar a palavra, mas também, né, fazer alguma ação para ajudar. Né? Então vamos chamar a Suzy aqui. Vamos Vem para cá, Suzy. Vem para cá. Todo mundo, vamos aplaudir a Suzy aí. A Suzy está chegando aí, nosso pessoal aí. Beleza? Vamos lá, vamos continuar com a nossa entrevista aí, com o Jairo e com a Suzy, casal de missionários lá do sertão. Então vamos lá, Suzy. É isso mesmo, deu uma paixão por Deus naquele momento, que Deus falou assim, vai para lá, vai para a terra, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar isso que você ouviu de Deus. Quando eu cheguei no Nordeste, quando eu desci do táxi lá, 3 horas da manhã, foi como se eu já conhecesse aquele lugar. Eu me sentia assim em casa, até minha sogra dizia... Ela já conhece aqui, como se ela já conhecesse o lugar, já conhecesse a cultura, como se ela já fosse daqui. A gente fala em alguma palavra, achando que ela não conhece, mas ela já conhece. Então, o meu sangue é gaúcho, mas o meu coração é nordestino. Eu amo aquele lugar. É engraçado que a história de David Livingstone, né, um dos homens tremendos que tocaram o mundo, né? Ele foi para a África e ele foi um desbravador da África e ele falou algo, vocês podem até me levar o meu corpo lá para a Inglaterra, mas o meu coração vocês têm que enterrar na África. Então, por de tal amor que ele tinha, e foi o que aconteceu mesmo, o coração dele foi enterrado na África, porque ele amava aquele lugar, né? E amava aquelas pessoas. Então, vocês foram para lá, chegaram lá, e aí o que vocês fizeram? O que nós vamos fazer agora? Aí foram, encontraram um lugar que os receberam e começaram a frequentar isso e aprender mais da palavra de Deus. Foi isso? Bem, nessa área a gente saiu de uma nova realidade, né? Nós estávamos no Rio Grande do Sul, chegamos no sertão pernambucano. Lá nós encontramos algumas igrejas, né? Uhum. Tem poucas igrejas, mas muitas igrejas religiosas, né? Onde a gente realmente não entendeu que aquele tipo de evangelho era o evangelho que Deus queria para aquela população, né? Então a gente realmente ficou, vamos dizer assim, meio que aéreo nessa área, né? Esperamos um pouco em Deus e tudo, né? Encontramos uma igreja missionária, né? Onde a gente começou a fazer nossa história ali. Chegamos ali, havia uma necessidade, o pastor queria ir embora por causa da luta no lugar, né? Uhum. E com 6 meses a gente se batizou, fizemos discipulado naquela igreja, aprendemos a palavra, o pastor foi embora e aí ficou a incumbência de eu e a minha esposa ficar à frente daquele trabalho, né? E dali a gente começou
a caminhar, né, no sentido da obra de evangelização, ao trabalho de divulgação, de propagação do Evangelho, né? E aí a gente começou a realmente se expandir em diversas áreas, né? Na ação social, né? No acompanhamento, né? No cuidado pastoral, no cuidado com os jovens, porque havia necessidade em todas as áreas, né? Deixa eu te interromper. Eu lembro que você falou para mim que você... ali a Barra de São Pedro é um povoado, tá? Então, da cidade de Oricuri. E aí você também via vários sítios em tudo quanto é lugar. Como que você fazia para se locomover para esses lados? E eu lembro que tem uma história de uma moto aí, de uma cinquentinha aí, que você não tinha recurso. E conta essa história, porque a gente não entende os bastidores do que acontece lá no sertão. Conta essa história pra mim. Pronto, aí a gente começou a fazer aquele trabalho na Barra, em Barra de São Pedro. Só que a gente viu a necessidade dos sítios. Né? Tem muitos sítios, né? Muito povoadozinho de pequeno porte, né? E a gente queria ir até esses lugares. Então não tínhamos condição, não tínhamos veículo, né? Não tínhamos meios de... Nem mesmo uma bicicleta, se tivesse a gente ia de bicicleta. Sítios como o sítio do Tanque dos Bernardo, que tem lá o seu Manuel, que você viu em algumas fotos. O sítio na Lagoa Comprida, como que é o nome daquela pessoa da escola? Aquela irmã... Tem aquela família aquela família que vocês levaram no fogão. Isso. E também o sítio do seu Francisco, com a Dona Maria, que vocês viram em muitas imagens. É isso? Bem longe, 40 minutos de carro, 50 minutos de carro dali da Barra, é isso? Da Barra. Isso. Né, Extrema, Vidé, outros lugares que até não... poucas pessoas conhecem, até mesmo vocês já visitaram a Extrema, né? Sim. Um povoado com mais de quase 2.000 pessoas. Então... A gente olhou para aquela necessidade de também ir até aquele povo, né? E aí no começo a gente achou muito difícil porque não tínhamos meio. Então nós viemos a ter um meio de comprar uma mobilete, né? Uma cinquentinha, que nós batemos o nome até de formiga, né? Formiguinha, porque era muito forte, carregava a minha família inteira, né? E a gente ia para aqueles povoados, né? Dividir ali o pão, que é a palavra de Deus, com aquelas pessoas. E a moto foi comprada com dinheiro emprestado. Foi comprado com dinheiro, vocês não tinham dinheiro para comprar a moto, vira a necessidade e falaram assim, vamos emprestar o dinheiro de alguém e comprar a moto. Meu Deus. Né? E através dessa moto a gente evangelizou, né, vários povoados. A gente ia com a minha família, né, a gente... saía muitas das vezes, vinha à noite, era assim, a moto furava pneu, a gente vinha empurrando, faltava gasolina porque a gente não tinha recurso nenhum, a gente ia com a cara e a coragem, como diz o sertanejo, né? E foi muitas lutas, a moto se acabou, né? Porque não aguentou o peso de andar naquelas estradas de buraco. Você falou que um dia você sentava no ferro lá porque não tinha mais banco, acabou o banco, você acabou todo, né? Foi tão usada que não dava mais. Não dava mais, a moto ficou encostada, né? E sempre que a moto quebrava, Deus levantava alguém, porque nós não tínhamos condição. A minha mãe mesmo foi uma das minhas mantenedoras no campo, né? Foi quem pegava daquele salário mínimo que ela recebia, bem pouquinho, tirava uma parte, mandava a moto para o conserto, né? E ali a gente rodava mais 6 meses. E a sua mãe católica? Católica, minha mãe. E ela mantinha a obra lá com o recurso dela, acreditava em vocês. Acreditava no nosso trabalho. Coisa maravilhosa. Acredita no nosso trabalho, né? E vê realmente que como a gente tem feito a diferença, né, pregando o Evangelho do Reino naquele lugar. Você chegava num povoado, viam aquelas pessoas, olhava a despensa, que lá na despensa é um cantinho que se põe ali o arroz, o feijão quando tem, a farinha. E quando vocês viram que não tinha nada, qual era o sentimento do coração de vocês? O sentimento era de tristeza, né? A gente lembra aqui agora, você falando, traz essa realidade para nós, porque nós vemos isso de perto, né? Dá vontade, aquele desejo de chorar, né? Um sentimento de tristeza, de decepção. Porque você queria voltar para casa para trazer alguma coisa, mas muitas vezes a gente não tinha em casa. Vocês não tinham também? Não. Então era nessa hora que realmente batia aquela vontade de desistir, né? De achar que nós éramos incapazes, uma região com quase 20.000 habitantes, né? E entre sítios e povoados, e a gente tinha muita coisa para fazer, e você sabendo que não tinha essa condição. E aí era que a gente chegava em casa, a gente se abraçava, chorava, né, orava a Deus. E era nessa hora que o Espírito Santo fazia a diferença, né, porque ele nos encorajava, ele nos impulsionava. Você me falou algo uma vez, numa das nossas conversas,
a gente conversa bastante. A gente conversa bastante por telefone, né? Você falou uma vez que você chegou a chegar no seu quarto, começar a chorar por horas ali, desesperado, falar, Deus, me dá um recurso, me dá o alimento para me dar para esse povo, foi isso? Eu cheguei a ter aquele momento de ter um momento de discutir, né? Então, Com Deus. Com Deus. Eu cheguei no meu sentimento de tristeza, de realmente olhar para o abandono daquelas pessoas, e eu queria questionar Deus, né? E realmente questionei. Deus, o Senhor nos enviou para cá para pregar a tua palavra, né? Mas eu não quero pregar um evangelho só de letras. Eu quero pregar um evangelho que tem ações. O teu filho pregou dessa forma. Eu peço, Senhor, que o Senhor mande, ajude-me a divulgar, para pagar a tua palavra, mas também de ajudar essas pessoas, né? Essas pessoas que vivem em extrema miséria, a ponto de não ter o que comer, né? Então ajuda, Senhor. Eu orei por diversos momentos e chorava e caía pelo chão, sempre assim, me sentindo como se estivesse embriagado, né? E eu chorava muito, clamando a Deus que mandasse um recurso, tocasse em pessoas, né? Porque realmente, é que nem eu digo para vocês, tinha muitas igrejas religiosas, mas as pessoas não estavam entendendo, né, aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Então nós tínhamos que mobilizar em oração, pedir a Deus que enviasse recursos de longe ou de perto, para que esse recurso pudesse, né, sanar a necessidade de cada pessoa, né, naquela região. Então foi muito choro mesmo. Aí vocês saíram para fazer as visitas, né? Porque o pastor, vocês falam que o pastor foi embora e vocês acabaram ficando ali cuidando daquela congregação, né? Como presbíteros ali cuidando. E aí você saía para fazer visita, você e a Suzy. Aí chegava lá, vocês viam que a casa não tinha nada. E aí o que acontecia depois, Suzy? Você que é legal para você contar essa história aqui. Eu chorei muito o dia que você contou. Amém. Por várias vezes eu fui no mercado escondido. Eu ia escondido já, eu não contava ele, eu ia escondido, eu sabia que depois nós íamos brigar, eu já sabia disso, porque quando ele ia no mercado, a conta tinha aumentado. Né? E aí a gente acabava até muitas vezes discutindo por causa disso. E eu fazia uma feira, cesta básica, uma coisa assim nesse sentido para levar. Teve uma família que eu comprei fralda, comprei mamadeira, a menina estava grávida. Mamadeira, leite, comprei tudo que precisava para a criança e fora o alimento, né, para dentro da casa dela, porque aquilo me matava. Quando eu entrava em uma casa que eu via que não tinha comida, você tinha que dar um jeito. Mesmo que eu soubesse que na minha casa não tinha, mas eu não comprava para dentro da minha casa, mas eu queria comprar para essas pessoas. Uma das primeiras casas que a gente entrou foi de Dona Joaquina. Foi. Uma das primeiras casas foi a Dona Joaquina, que você conheceu em muitos vídeos aí da gente, uma pessoa maravilhosa, né, forte, né, e ela foi lá. E aí você comprou e fez a conta no mercado, pôs um fiado. A conta no mercado, a gente pediu alimentos para algumas pessoas, né, as pessoas doaram nesse dia. Mas eu não me contentei só com aquilo. Eu precisei passar no mercado e pegar mais coisas. Eu peguei mais coisas no mercado. Complementou a feirinha, que é a cesta básica. Lençol eu peguei da minha casa, né? E remédio, né? Na época o marido dela tinha sofrido um acidente. Estava dentro de uma rede, tinha feito uma cirurgia, estava dentro de uma rede, sentindo muita dor. A gente levou medicamento para ele, a gente levou lençol, né, Jário? Alimento, coisas para as crianças. Então, isso tudo, muitas coisas eu comprava escondido dele. Que da hora. E aí você endividou seu marido. Foi. Eu lembro que numa conversa que nós tivemos lá na Barra, né, só nós, vocês e a Claudinha, você falava assim, eu cometi um erro, né? Eu fiquei endividado no começo do ministério, mas aí eu falei, não é um erro, algo que vocês fizeram, eu me pegava, né? Vocês até aqui. aquele momento, eu carreguei aquele sentimento de culpa. Isso, porque eu me pegava com o versículo da Bíblia que dizia, ninguém deve ir contra senão o amor, né? Mas agora eu entendo, né, que na realidade esse versículo está falando da coisa mais importante que tudo, é o amor. O amor tem que estar na frente. Gente, olha só, eu lembro que nessa conversa havia um peso deles. Sim, eu me endividei, acabei ali com a casa ali, eu falei, não, o que trouxe vocês aqui foi essa intercessão.
eles funcionaram ali como intercessores do Senhor. A palavra fala que Moisés chega diante de Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, tira meu nome do livro da vida. Então se colocou entre Deus e os homens ali. E essa intercessão, esse choro, esse desespero por falar assim: eu preciso levar o evangelho. Porque evangelho não é só você falar. E Agostinho fala assim: fale de Jesus, se precisa use palavras. Eu acho que o que vocês fizeram foi algo maravilhoso. Mas aí essas pessoas eram tocadas, essas pessoas, vocês iam ali fazendo discípulos, levando o amor do Senhor, levando a dignidade para as pessoas de ter o mínimo de alimento. E que mais aconteceu? Nisso, aí foram vários testemunhos, né, de pessoas que a gente chegou na casa delas e não tinha nada mesmo, nos levava, pegava pela mão, aquilo era doloroso, nos pegava pela mão e levar até a despensa, né, e dizer: olha, ontem não comimos, hoje não tem o que comer, e a gente não tinha nada, e a gente olhava para o céu, e nós éramos encorajados a orar, né, e ali a gente orava, né. Vocês passaram necessidade. Passamos necessidade. Diz que você me falou uma vez que não tinha o que comer. E aí vocês experimentaram isso e vocês também perceberam. Falaram: se eu não experimentar isso, eu não vou saber o que está experimentando. Conta esse testemunho. Tinha momentos assim que a gente almoçava, mas a gente não sabia se ia ter o que comer à noite, né? A gente passou até por algumas humilhações em questão a isso, porque a gente ia comer em algumas casas e a gente ouvia palavras de afronta, tipo: vocês abandonaram o emprego para tomar conta de uma igreja e estão passando por isso agora. Então era muito difícil para a gente. Que prova? Que ele era preguiçoso, que tinha aparecido serviços em São Paulo muito bom, a gente dispensou esse serviço, principalmente ele, né? Deus disse: vocês não vão, vocês desfaçam as malas, que vocês não vão, é aqui o lugar de vocês. Então, e a gente segurou nessa palavra, então as pessoas apontavam o dedo diretamente para a gente: não, estão comendo agora, mas estão passando necessidade, deveriam estar trabalhando em outro lugar, apareceu um emprego bom, eles não aceitaram, para ficar à frente de uma igreja onde não estão recebendo nada. Então a gente tinha que ouvir isso diretamente para comer um prato de comida. Chegou um momento que a gente ficou desencorajado de fazer o evangelismo, né, de poder ir, porque cada dia que a gente saía era uma nova realidade, era uma nova história, era uma nova, vamos dizer assim, batalha que a gente encontrava pela frente, né, porque quanto mais a gente saía visitando, né, a gente topava com coisas que realmente nós não tínhamos o recurso, né, naquele momento para poder sanar. Mas nesses momentos também o Espírito Santo nos provou o quanto ele nos amava, o quanto ele estava conosco. Eu lembro de uma vez que eu saía, eu não levava Bíblia, não levava nada, eu levava simplesmente a palavra no meu coração. Eu estudava em casa e saía, né? E eu lembro que eu saía à rua, e descia a rua e subia a rua, e eu passei em uma rua e Deus falou profundamente no meu coração: vai nessa casa. E eu entrei naquela casa, falei com eu chamei ali aquela mulher, tinha uma mulher, eu lembro, e ela estava lá no muro, né? E quando ela me viu, ela ficou assustada, né? Ela ficou muito assustada. Aí eu fui, chamei ela, aí ela veio até a porta, me atendeu, porque ela me conhece, da comunidade lá, né? E aí ela, meio que assustada, disse que era o que eu queria. Eu disse: não, eu entrei, Deus mandou vir aqui fazer uma oração por você. Aí ela rapidamente abriu a porta, eu entrei ali na salinha ali, né? E eu pude fazer uma oração por ela. E no momento que eu estava fazendo uma oração por ela, Deus falou profundamente dentro do meu coração: essa mulher quer se matar. E ela ia se matar agora. Né? E naquele momento ela se assustou e disse: você queria se matar por quê? Aí ela começou a chorar. Deus me disse que você queria se matar. E você queria se enforcar. Por que você queria se enforcar? E ela se assustou. E como é que você sabe disso? Aí eu disse: Deus está falando comigo agora que você queria se matar. Aí ela correu lá na cozinha, né? E ela se abaixou assim, atrás de um tubo, de um tambor, e ela pegou a corda que ela ia se matar. E ela ficou assustada, horrorizada, né? Como foi que eu sabia daquilo? Né? Então, assim, ela veio com a corda na mão, isso é verídico, que ela conta lá para todo mundo. Né? Para todos que ela conhece, ela fala. Para todo mundo que ela passa, ela fala desse dia. Né? Ela tinha um problema de epilepsia. Né? E ela vivia abandonada também pela família, a questão do abandono, da tristeza, da dor que ela passava, das humilhações, fez com que ela quisesse se matar. E naquele dia, né, através da minha vida, né, Deus trouxe realmente esperança àquela pessoa. Eu fiz uma oração ali, né, e aquela pessoa se sentiu curada,
nunca mais tendo problema nenhum. Uau. Né? E ainda hoje ela dá testemunho para as pessoas da comunidade, ela vai em posto. Ela, quando eu passo na rua, ela disse assim, Mali, eu ia me matar, e Deus falou para ele que eu não fizesse isso. Então, assim, em meio a tamanhas lutas, nós também tínhamos o conforto, né? Então, isso nos dava mais força, mais esperança de poder ir e não ter medo, né? E realmente entender que Deus ia mudar a história, o quadro da situação. Então você saiu de casa orando a Deus, falou, Deus, o Senhor quer falar comigo, o Senhor está falando comigo, e foi andando, de repente Deus falou assim, para nessa casa aqui. Muitas das vezes era assim, né? Muitas das vezes era assim, Deus fez muita obra assim através disso, né? A gente saía, eu saía orando nas ruas, eu queria ir aonde Deus me levasse, porque eu sabia que todo mundo precisava, mas eu queria que Deus tivesse pessoas específicas, então eu saía na rua e o Espírito Santo me guiava. Entra nessa casa, faz uma oração, entra nessa casa, dá um abraço nessa pessoa dele que eu amo. Então eu fazia isso, meu evangelismo era mais ser porta-voz daquilo que Deus queria falar naquele momento na vida daquela pessoa. Então isso foi obras tremendas que o Senhor fez. Deus fez muita coisa que realmente foi maravilhosa para a gente poder contar como testemunho, né? As pessoas batiam na casa de vocês, porque percebiam isso em vocês, esse desejo, e batiam lá na porta de vocês e falavam assim, não tenho nada para comer hoje. Aconteceu isso com a irmã da igreja, né? Que é mãe solteira, e ela foi para o Nordeste, à procura até de uma vida um pouco melhor, né? E ela recebia R$130 do Bolsa Família para sustentar ela e a filha. E um dia ela chegou chorando lá em casa, pedindo alimento. Ela disse, eu não tenho mais o que dar de comer para minha filha. R$130 por mês. Não dava para nada. Isso né? é uma realidade de lá. muito grande. De lá. 130, 100, 80, que pelo que eu vi lá. E nós tínhamos meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, meio quilo de açúcar, tudo meio. Sei. Era só o que nós tínhamos. E a gente juntou e quando ela viu que era só aquilo que a gente tinha, ela não queria mais. Sim. E nós insistimos e damos a ela. Vocês deram tudo. E tudo. Sempre nós demos tudo. E sempre. Quando alguém vinha, ela chorava assim, desesperada lá em casa. Né? Nós oramos com ela foi embora, no outro dia o Senhor nos abençoou. Sempre era assim. Quando vinha essas pessoas, nós éramos encorajados. Né? Nós éramos encorajados a dar tudo que nós tínhamos. Porque assim, como nós já tínhamos comido, né? Aquelas pessoas vinham no nosso coração que as pessoas já estavam com 1 dia, 2 dias sem comer, né? Que se alimentar direito, então a gente dava tudo. E a gente tinha aquela esperança de que Deus nos surpreendesse e realmente a palavra diz que a nossa necessidade tinha que ser suprida por Ele. Então, nisso Deus fazia. Quando a gente estava tudo, sempre no outro dia, era muito interessante como Deus tocava em pessoas e pessoas nos abençoavam. Né? Então, em meio a todas essas lutas de a gente teve filhos, seus veio engravidar, né? Estéreo, E aí ali meu maior medo de também não ter condição né? Naquele momento já sofrendo todas essas lutas, né? Ainda ter agora uma criança que ia ter fralda, leite e tudo mais, meu Deus, aí porque... Vocês se endividavam para ajudar os outros, aí de repente vocês se viram assim, agora eu vou ter um filho, o que vai ser do meu filho? Mas no fundo do coração havia uma certeza. Aí o cuidado de Deus. Cuidado né? de Deus. Porque onde a gente ia... Eu sempre tive a certeza assim, de que Deus ia preparar tudo. Tudo. Na questão de Silas, eu sabia que eu era estéril, que eu não podia engravidar, então quando eu engravidei, a gente não tinha nada. Tínhamos Nós estávamos morando de favor numa casa. E eu acreditava assim muito forte que Deus ia preparar de alguma maneira. Eu não sabia de que maneira. E realmente Deus preparou. Tanto meus exames foram todos pagos pela minha cunhada, ultrassom, exame, tudo. Uau. Deus ia levantando pessoas. Cada dia. Silas ganhou um quarto, Silas ganhou carrinhos, Silas ganhou roupas e mais roupas novas, fralda, tudo. Eu ganhei chá de fralda em Oricuri. Então Deus preparou tudo. Quando veio Safira foi da mesma maneira. E o interessante disso também é que no meio das ruas onde a gente passava com ele, né, as pessoas vinham, aquelas senhoras daquele lugar, vinham, paravam a gente, ei, para aí. Aí, fica aí, espera aí. Um pouquinho, entrava dentro de casa, quando é que não, vinha com a sacola, né, com fralda, com sabonete, vinha com perfume. Pessoas da sociedade ali, pessoas que eu achava interessante. Assim. Nós não tínhamos convivência com essas pessoas nem nada, mas Deus usava essas pessoas de tal forma que nós ficávamos assustados. Como
que essa pessoa nos ajuda? Nós nunca fizemos, nós nem temos conhecimento com essa pessoa, para a gente, né, e nos abençoar. E ali a gente levava fralda, leite. Quantas vezes não fizemos isso, né, Suzy? Em lugares até fora da Barra de São Pedro, ninguém nos conhecia, pessoas nos abençoavam, né, paravam ali. Eu quero dar um abraço a essa criança, que criança especial, e a gente sentiu o cuidado de Deus, né, conosco. Então fomos surpreendidos por essa glória. Isso nos motivava a cada dia a ir, a desbravar, a lutar, a sofrer, né, para levar o Evangelho, para levar Cristo às pessoas. Vocês estavam fazendo algo que está escrito nas Escrituras. Em Provérbios fala assim que aquele que dá ao pobre empresta para Deus e Ele vai pagar. Né? É Ele que vai pagar isso. Né? Então Deus é como se Ele tivesse assim, agora eu estou pagando para vocês. Eu estou retribuindo vocês de cada coisa que vocês... Muitas vezes sem até conhecer os textos. Isso. Mas vocês iam pelo amor. Pelo amor. Depois vocês iam, oi, está escrito isso aqui na Bíblia, mas o amor nos move. Muitas vezes a gente não sabe nem onde está escrito, mas se você vive pelo amor, isso vai... E outra coisa que é realidade é que eu aprendi a ler através da palavra de Deus, foi a Bíblia. Não foi na escola, eu não sabia ler, não era Suzy? Era uma dificuldade para me ler um texto. Então, através do evangelismo, soletrando, eu aprendi a ler a palavra de Deus. Você tinha que ler as Escrituras para aprender mais de Jesus. E você não sabia ler, você falou assim, eu preciso aprender a ler. Orar. Você aprendeu... Gente, que maluco, né? Então, assim, tem uma vez que até uma irmã minha falou para mim, que é professora formada, ela riu de mim, ela disse, como é que você vai pregar? Como é que você vai falar de Deus para as pessoas se você nem sabe ler? E ela se surpreendeu hoje porque ela vê a minha leitura né, realmente depois, agora, eu tá com um ano, vai fazer quase um ano que eu terminei, né, me formei, graças a Deus. Né, mas eu tinha eu não tinha leitura muito boa para falar, né, para ler a Bíblia. Até eu chorava com isso, eu chorava mesmo diante de Deus. Senhor, como é que eu vou ler a tua palavra se eu não consigo ler? Eu não consigo ler para as pessoas entenderem. Né? Aí vocês começam a fazer discípulos naquele lugar. Discípulos. Porque passou um tempo de prova, de um tempo de dificuldade muito grande, um ano, né? E aí você começa a fazer discípulo, ali começa a juntar gente. Quem foram os primeiros discípulos de vocês que chegaram lá, ali na comunidade de vocês? Alguns que vieram, ou já foram embora, outros viajaram, né? Mas eu acredito que está conosco desde o começo ali, irmã Neide, Cleomar, né? Adão foi Adão e Deusa, né? Deus já veio um pouco depois, isso. Mas Adão, né? E a Neide, a outra Neide, que agora está em Oricuri. Então, várias outras pessoas que vieram, que realmente Deus usou para trazer elas, nos usou para trazer para Ele, que hoje já estão servindo a Deus em outros lugares, viajaram, casaram, foram embora, mas estão servindo a Deus em outras comunidades e ali estão desempenhando aquilo que Deus... A história de Neide, a esposa de Cleomar, é bem interessante. Eu estava na casa de minha cunhada, eu não conhecia eles, e eu estava na área assim sentada e ela passou e me viu. Não sei se ela já tinha me visto algumas outras vezes, e ela sentou do meu lado e contou a vida dela todinha para mim. E eu fiquei ali escutando, e ela estava passando por umas lutas muito grandes, e aí eu chamei ela para visitar a nossa igreja. Ela foi, ela começou a ir logo em seguida, né? Isso. Começou a fazer o discipulado. No discipulado, o marido dela começou a participar do discipulado e aceitou Jesus. Uau, que legal. Aí dali começou, né? Aquele tempo de convertimento. As pessoas levantaram as suas mãos, pessoas que iam na igreja, visitavam a igreja. Eu não sou muito de fazer assim, sabe, de estar fazendo apelo, chamando, não, mas eu pensava, Deus me mostrava que aquela pessoa realmente tinha aceitado Ele, porque ela ia na igreja, eu via o semblante de alegria daquela pessoa, em ouvir a palavra de Deus, entender que Deus tem cuidado com ela. Aí no próximo culto aquela pessoa voltava, daqui a pouco aquela pessoa se decidia, eu vou ficar aqui, eu quero ser dessa igreja, eu quero servir a Jesus aqui. E então, realmente foi isso que aconteceu com mais de 30 pessoas. O que eu vejo legal da Igreja do Sertão, né, a Igreja do Senhor Jesus lá no Sertão, é que vocês têm ali onde vocês se reúnem, o salão, só que você tem muita reunião nos povoados. Então eu vejo vocês no Tanque dos Bernardo, eu vejo vocês em Extremo, eu vejo vocês na Lagoa Comprida, eu vejo vocês mesmo nas casas ali, fazendo as reuniões, que muitas vezes não tem condições de ir lá, mas vocês fazem as reuniões nas casas, é isso? Porque assim, tem pessoas que moram a 20, 30 quilômetros da igreja. Né? Pessoas que realmente têm uma dificuldade de ir ali no inverno, por exemplo, quando chove,
é muito difícil chover, mas quando chove, as pessoas ficam impossibilitadas de ir Sim. para. Então nós temos esse trabalho de levar ali o pão, o vinho, né? Fazer aquele momento de ceia com Que eles. legal, né? Então Tem um casal da nossa igreja já há bastante tempo. Quando a gente começou, eles já estavam, né? Que é Raildo e França. Eles moram lá. Cinete, moram a 29 quilômetros, lá em Lagoa Comprida. Lagoa Comprida. Bem mais pra frente, né? Eu costumava brincar com eles, vocês não moram, vocês se escondem. Porque é bem longe mesmo. Bem longe. E aí uma vez por mês a gente ia pra lá pra fazer a ceia com eles, pra estar com eles. E eu acho Isso naquela motinha, né? naquela Na motinha. Naquela motinha. Em vez da moto atolar, a gente tem que parar para tirar o barro do aro da moto. Inclusive agora, já depois que a gente tem o carro, a gente É. tentou ir lá agora, e o carro atolou, não conseguimos chegar lá. Não conseguimos chegar porque o carro não é 4x4, né? Então, o carro não conseguimos, o carro caiu no buraco e foi a Ele gente- pensa que é um rally do sertão, ele pensa, tem hora. Né? Eles contaram que eles foram tentar visitar e o carro atolou, né? E é um carro pequeno, né? Que foi, assim, doação de vocês, da igreja de Osasco, do pessoal que ajudou a gente, do Sertão Clama, que foi para lá, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas foi pessoas que ajudaram, cada um deu um pouquinho, gente. E assim tem feito uma diferença naquele lugar. É a ambulância do povoado, não é isso? É a ambulância do povoado. Muita diferença, né? Porque assim, depois que essas doações chegaram lá, a gente ganhou esse carro, a gente já comprou uma motinha, né, para também ajudar em lugares que realmente o carro não tem acesso, a moto vai Sim. buscar. Então tem pessoas que a gente vai buscar no sítio ali para vir para a igreja, porque eles querem estar na igreja. Então a moto dá 2, 3 viagens, antes de começar o Para levar o pessoal. É Isso. tipo o mototáxi. É o mototáxi da igreja. Então, assim, com essas dificuldades que nós temos visto a glória de Deus. E legal, você falou, né, que eu tenho um senhorzinho 92, seu Pedro? Isso, 93, né? 92. 92 anos, seu Pedro, gente boa, quem for lá em Barra de São Pedro, você precisa conhecer o seu Pedro, né? É meu amigo, o seu Pedro, tá? E ele vai, eu quero ir na igreja já, ele pega o carrinho, vai lá buscar, leva aquele carro, ele fala que não é para ele, é da obra do Senhor, e realmente é maravilhoso isso. Então, mas vamos lá. Vocês começaram indo, tudo isso aí, fazendo discípulos e orando e buscando o Senhor. Deus, dá uma nova realidade para esse povo, traz água para esse lugar. Aí vocês oravam por chuva, porque lá se não chove não tem plantação, todos vivem praticamente de plantação. E aí vocês começaram a orar. E aí de repente aparecem uns doidos lá, nós vamos passar uns dias aí, é isso? Como que foi? Qual a expectativa que foi gerada? Falou assim, vem um pessoal aqui do Sertão Clama, no caso, que a gente foi pela primeira vez lá. O pastor Francisco me ligou e ele disse, Jair, Tem 50 missionários. eu estou ajeitando aqui, realmente está tendo um... primeiro não era de certeza, né? Eu estou conversando com os missionários que estão querendo vir para o sertão, né? Não é de certeza, eles estão em dúvida entre Barra de São Pedro e outro lugar, né? E aí é preciso que nesse momento você ore para que esses missionários aí você falou, decidam vir para cá. Vamos orar mais. A gente já estava orando, É. né? Mas aí foi o que aconteceu, a gente mobilizou a igreja, aí foi um choro, um clamor, né? Realmente. Olha que legal, tava, essa parte a gente não sabia, conta aí. E a gente chorava, clamava e jejuava e pedia para Deus tocar no coração daquelas pessoas, para que o Espírito Santo tocasse nesses missionários, esses missionários pudessem ir para lá, para poder somar conosco, nos ajudar, né? E isso era a oração que já vinha entoada no meu coração há muito tempo, mas eu despertei a igreja, temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir para Deus tocar no coração dessas pessoas. Aí, em breve, o pastor nos liga novamente, já está... Estava confirmado. Foi uns dias antes. Uns dias Ó, o antes. Ítalo tá por aqui, sabe disso, foi uns dias antes, né? Porque até aí a gente ia pra Bahia, né? Para Piauí, depois a gente ia para Bahia, depois a gente ia para Lagoa do Boi, a gente ia para Frânia, a gente ia vários lugares. Aí de repente eu lembro que a gente estava carregando um caminhão de donativos e o Alan, né? E aí Alan, beleza, se você estiver assistindo por aí, Robertinha, legal. E aí o que aconteceu? Aí ele chega e fala, não vamos mais para Bahia não, é para Pernambuco. Eu falei, que coisa? Eu falei, ó, vamos para onde Deus mandar. E aí vocês oraram, buscaram o Senhor e de repente nós chegamos lá. Tudo foi movido pela oração, né? Tudo foi movido pela oração, a escola que a gente arrumou foi por oração, porque a gente realmente sabia da dificuldade. Foi né? luta, teve muitas guerras, lutas, assim, pra entendeu? tudo isso teve guerra lá, que sabe? tudo foi através de oração, muito jejum, muito choro, muito clamor diante de Deus,
né, dessa necessidade ser suprida. A gente sabia que realmente poderia, vamos dizer assim, não acontecer. Né? Eu lembro que a gente foi, por isso, a gente estava em Oricuri, na cidade de Oricuri, e aí a gente tinha 2 ônibus dados pela prefeitura para a gente fazer o percurso Oricuri-Trindade. Oricuri-Trindade de Barra de São Pedro, que é o caminho, quase 70 quilômetros, ou 73 quilômetros, se eu não me engano. Aí a gente chegou um ônibus só. Gente, deu na hora um desespero na gente. E agora, e agora, e agora, agora? Eu lembro que eu falei assim, gente, monta todo mundo no ônibus, vamos orar. Nós oramos já durante 1 hora, sem cessar, com fogo no coração. Como falou ele, ali no livro de Tiago, né? Elias orou fervorosamente. Nós estávamos desse mesmo jeito. Oramos, porque para que ninguém passasse mal no ônibus, era muita gente com ônibus pequeno, de escolar. E a gente chegou num coração, e aí chegou na primeira notícia, falando, não pode fazer culto na escola. Né? E eu lembro que nós não podemos fazer culto na escola, aí a molecada pegou, o Ítalo lembra disso, pegou o violão, começou a cantar, adorar a Deus, e algo maravilhoso começou a acontecer naquele lugar. Isso. Então, realmente, a gente entende que foi tudo através de oração, de muito choro, né? Realmente, naquele momento, a gente estava vivendo um novo, né? Porque a gente olhava para vocês, ainda não conhecíamos trabalhando com vocês, mas olhávamos para vocês como resposta de oração. Eu digo, meu Deus, deixa eu pegar na oração que é realmente viva. Então a gente abraçava vocês como se a gente estivesse podendo tocar naquilo que realmente a gente orou há tempos, há anos, né? E a gente ficou muito feliz, assim, de uma forma que a gente via Deus no nosso meio, né? Nós fomos daquele dia, a gente começou a fazer visita no povoado, convidá-los para ir nas reuniões que nós íamos ter, a falar da palavra de Deus, a abraçar pessoas. Havia uma resistência da comunidade em nos receber, mas aquilo ali, pelo tempo que nós tivemos ali, foi quebrando. E assim, algo maravilhoso aconteceu ali. Sim. Né? Havia sempre essa guerra, né? Guerra de religiões, né? E isso tem sido quebrado através da palavra de amor, né? Do aconselhamento, do cuidado, né? Com que vocês entraram em cada casa, ouvindo as pessoas, né? Orando pela realidade daquelas pessoas, abraçando aquelas pessoas, coisa que a religião em si não faz. E realmente as pessoas começaram a ser tocadas de forma que elas ficaram assustadas com o amor de Deus no meio de cada um de vocês, né? Porque a gente já fazia isso, mas era só eu e a minha esposa, né? Era só eu e aquele pouquinho que tinha lá. Então, quando Deus leva 50 para fazer isso, mobilizou a comunidade de quase 8.500 pessoas, né? A ficar assim maravilhada com o que aconteceu, né? Deus responde orações? Responde. Responde orações. Então, eu posso falar para eles ali que estão nos assistindo, você pode orar. Você pode orar, você pode clamar a Deus, você pode chorar diante de Deus. Você está com algum problema? Ora, chora, Ele está ouvindo você. Né? Por isso que a palavra diz, né? Clama a mim que eu respondo. Né? Clama que eu respondo. Pede e eu te dou. Então, realmente eu tenho isso comigo. A oração mudou a história. A oração mudou a história da igreja, a oração mudou a minha história, mudou a história da minha esposa, dos meus filhos. Tem mudado a história de Barra de São Pedro. Né? As respostas de Deus têm movido o coração, né, daquelas pessoas a entender que Deus cuida assim. A Bíblia fala, né, de um lugar secreto, né, de oração. Jesus, quando ele está ensinando oração, né, e eu acho incrível que os discípulos não chegam para Jesus e falam assim, Jesus, ensina-nos a pregar, ensina-nos a fazer milagres. Ele fala assim, Jesus, ensina-nos a orar. Né? Entra no teu quarto, fecha a porta, elimina o barulho externo, né? Quarto é o lugar, andando, fecha os barulhos externos, seja andando, seja no caminho, seja em qualquer lugar. Então, ore ao seu Pai que te vê em secreto. Então, elimine os barulhos externos, ore em secreto, fecha uma porta e ore, que Deus vai responder a sua oração. E eu dou um conselho ainda mais, né? Quando você começa a orar, começam a aparecer algumas lutas, algumas provas que você vai passar. Isso já é resposta de oração, é Deus te motivando a orar mais, né? Porque senão você entra naquela zona de conforto, né? Eu sempre tive medo de zona de conforto. Quando está tudo bem, eu me pergunto logo,
Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar por quê? Porque eu não estou muito acomodado a viver esse tempo só de graça, né? Então, assim, eu estou aqui, mas já estou, né, vivendo um novo tempo, mas estou sempre motivado a orar, realmente dentro de uma visão, porque, assim, eu não peço, até peço a Deus que não deixe de mandar algumas provas para que eu não caia naquele erro de parar de orar, né? Orar para mim é tudo, né? Falar com Deus, estar em sintonia, ser quebrantado por Ele. Então eu digo para você que hoje serve a Deus, que se aparecem algumas provas na tua vida, não fica amedrontado com isso. Ore porque Deus está fazendo com que você se chegue mais a Ele. Né? Porque se Deus deixar tudo perfeito, tudo bom, você vai começar sempre a se soberbecer e não vai achar que as lutas são vencidas por você mesmo. Então sempre eu pedi a Deus, mande provas, mande lutas realmente para que eu possa continuar perto do Senhor. Porque quanto mais provas eu passo, mais perto de Deus eu fico, mais perto de Deus eu permaneço. E aí vou vendo as respostas, porque toda oração tem resposta. Toda oração. Uau, legal. É importante você ver, o texto fala assim, o Deus que te vê em secreto. Se sentou no secreto, Ele vai te ver. E Ele vai te recompensar. Isso é certeza. Nosso Deus não mente, nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Mas vamos continuar. Aí a gente chega... deixa eu contar um testemunho, né? Que você não... Você estava lá, mas você não viu o que a gente viu. Uhum. A gente saiu para entregar cestas básicas das primeiras vezes que a gente foi lá. Ele emprestou um carro e a gente saiu para entregar cestas e a gente parou numa casa. E uma pessoa... você entregava a cesta e você começava a chorar. Qual era esse sentimento? Porque você entregava a cesta, a pessoa que estava recebendo devia estar chorando, era você que estava chorando, cara? Me explica isso. Porque assim, nós já tínhamos passado ali, né? Todas aquelas casas ali a gente via as pessoas, a necessidade de cada pessoa, então aquelas pessoas naquele momento estavam assustadas em receber uma cesta básica, elas nunca receberam, nunca aconteceu isso. Então assim, naquele momento, aconteceu aquele momento de a pessoa ficar anestesiada, né? Mas eu já estava realmente nessa realidade, e quando eu olhava aquela cesta chegando, eu me lembrava, essa pessoa vai comer, né? Essa pessoa vai ter com que fazer um leite, um café, né? Tomar um café. Então aquilo para mim, eu chorava porque realmente há uma alegria de Deus no meu coração que me motivava a chorar. Uma necessidade que eu não podia sanar, foi sanado naquele momento porque Deus ouviu a minha oração. Então o choro era um choro de alegria, né? Não de desespero, mas de alegria, por saber que aquela família teria o que comer a partir daquele momento. Né? De gratidão a Deus. E eu lembro que eu saí daquela casa e uma senhorinha, que devia ter uns 80 e poucos anos, ela virou para mim, e você já tinha saído. E ela falou assim, ele é um anjo de Deus. Jairinho, ela falou assim, o Jairinho é um anjo de Deus. Assim, ele nunca tinha dado nada, mas a esperança ele deu. Ele não tinha para dar, mas a esperança ele já tinha colocado no coração daquela senhora e no coração de muitas pessoas, que a esperança é o evangelho do Senhor Jesus. Então, quando você fala de evangelho, uma boa notícia, vocês vão comer. Vocês vão comer. E ele intercedeu pelo povo, você pode ser um intercessor também. Aí Deus pega... A gente sai dali, eu lembro que a gente ficou em contato, porque até aí eu não conhecia você, a gente ficou em contato por telefone e Deus foi movendo as coisas. E eu via que vocês não tinham nada para se locomover, nós fomos em vários sítios lá, não tinha como visitar, e pro lado daqui a gente começou a fazer um projeto de comprar uma moto, comprar um carro, né? E muitas pessoas, olha quem chegou aí! Gente, essa é a Safira. Dá um tchauzinho lá pro pessoal, Safira. Dá um tchauzinho pra eles lá. Safira. É uma bênção. Aí, e o que foi em maio, quando nós fomos lá, no final de maio, e que quando você recebeu a bênção, que Deus tocou irmãos aqui, e você recebeu um carro para você poder correr mais longe, para você ir nos povoados, para você ajudar mais as pessoas, aquelas cestas básicas que a comunidade Carisma e outras igrejas ajudaram. Como é que foi? Aquele primeiro momento, a gente até então estava tranquilo, né? A gente sabia que vocês iam lá, levar mais um recurso, né? Mais algumas coisas para doações. E havia tido aquela conversa, uma conversa de nos ajudar a comprar uma moto, né? Que eu teria que entrar com a parte que eu vendesse, que era minha, né? Que estava
acabada, eu tinha que vender aquela moto e com o dinheiro ajudar vocês. Então eu consegui vender a moto ainda por R$700. O rapaz que comprou depois ficou totalmente arrependido, né? Não sei como é aquilo, ele comprou a moto por R$700, a moto não, realmente não tinha mais nada. Ele disse, cara, eu tava bêbado que eu comprei essa moto a você. Mas aí o que é que acontece? Aí esse dinheiro, esses R$700 que entrou, eu guardei ele com muitos eles, esperando, né, a resposta do que vocês poderiam arrumar aqui pra gente inteirar e comprar uma moto. Né? Então quando vocês chegaram com aquela carreta, né, e a gente ali, vamos mobilizar a galera para poder descarregar, nós nunca entenderíamos que teria um carro ali, né? Nunca jamais passou da nossa cabeça que viria um automóvel. Nós estávamos esperando a moto e realmente a gente sabia que não vinha a moto ali, que vocês iam trazer o dinheiro para a gente comprar a moto. Então a perspectiva era mínima em cima disso. Quando a gente tira todas aquelas coisas que vocês levantam aquele lençol e mostram aquele carro pra gente, a gente quase morre, vamos dizer assim, né? Porque foi um susto que a gente tomou. Né? Um carro, não se vê um carro todo dia no sertão mesmo. Né? E a gente olhou para aquele carro, a gente chorava, a gente via naquele carro uma nova esperança, onde a gente poderia chegar mais longe, desbravar mais povoados, né? Então, naquele momento, minha esposa correu para casa da minha mãe, foi falar, e lá choraram, minha mãe chorava, minha esposa chorava, minhas irmãs começaram a chorar, e a comunidade em si me abraçava onde eu passava, né? Jara, você ganhou um carro, você merece, era aquela coisa. Então, assim, não só abalou a mim, nem a minha esposa, mas como a toda a comunidade em si, né? De entender como Deus é bom, como Deus faz na vida daqueles que crêem nele. Né? Amém. Que coisa maravilhosa. Aí, né, a gente vê uma necessidade maior, depois de uma conversa com o Anésio, com o Vanderlei, a gente viu uma necessidade de voltar lá no sertão de novo, de voltar lá em Barra de São Pedro, de passar mais tempo, de visitar outros povoados e chegar lá e desbravar mais locais e ver a graça de Deus naquele povo. É um povo que ama o Senhor Jesus. Nas casas que você vai, né, Jair, eles falam que amam a Jesus, que creem em Jesus como o Senhor da sua vida e que assim tem um campo muito grande para o ensino da palavra. Muitas vezes eles falam, me explica a palavra, né? Como aquele eunuco da rainha Candace que falava assim para Filipe, como que eu vou saber se não tem ninguém que me explica? E há uma necessidade, né, Jair, de chegar e explicar, nem tanto de evangelizar o povo, mas de mostrar o amor de Deus, que aquele povo é um povo que crê no Senhor Jesus, mas de mostrar o amor de Deus, um entendimento do amor de Deus e ensinar as Escrituras, não é isso? Porque eu lembro que eu fui na casa de um senhor chamado Anísio, não é Anésio, é Anísio, e eu peguei a Bíblia católica dele, eu falei, que bonita a sua Bíblia, eu comecei a ler, a explicar, e esse meu amigo, nós ali ficamos algum tempo ali falando da palavra de Deus. Que sede que esse povo tem da palavra, né, Jair? E eles são muito assim, eles são aquelas pessoas que Deus para eles é coisa séria. Eles não brincam com isso. Você vai fazer uma oração, por exemplo, dentro de uma casa, se as crianças estão brincando no quintal ali, no terreiro, né, o pai chama, vem que vai fazer uma oração. A gente vê essa submissão, né, esse temor, né, a Deus. Então eles chamam aquelas crianças, todo mundo tem que ficar na sala para poder fazer a reza ou então a oração ali. E a gente acha isso muito legal. Né? E é um povo que crê em Deus. Você começa a falar da Bíblia para eles, eles começam a contar também, né? Daquilo que eles entendem, eles começam a narrar os textos também de uma maneira bem interessante, como que realmente Deus abriu a mente deles para eles poderem compreender. As Escrituras vão lá trazer para eles só esclarecimento daquilo que eles têm dúvida. Né? Então é um povo que crê, é um povo que tem fé, muita fé em Deus, muita fé. Que bom, que bom. Suzy, reunião com as mulheres, como que é Projeto. Tem um projeto com as mulheres, qual que é esse projeto que vocês fazem lá? Chama-se Mulheres que Cuidam de Mulheres, né? Não só para cuidar dentro da igreja, mas para cuidar fora das quatro paredes, né? De mulheres que são abusadas pelos seus maridos, né? Em questão de violência, para meninas novas que têm filhos, né? A gente fez um chá de fralda para uma menina que tem 15 anos, né? Que teve um bebezinho e não deu tempo de fazer antes, o bebê já tinha nascido e ela foi com o bebezinho lá para a igreja e nós chamamos a comunidade, né? Eu, a irmã Vânia Delmontes
E ela entregou os convites, nós chamamos pessoas que nunca foram na igreja, né? Na nossa igreja, eles estavam lá no chá de fraldas e foi maravilhoso. E a gente quer expandir mais isso, né? A gente está se preparando para expandir mais esse projeto. Né? Nesse dia, nesse chá de fralda, nasceu esse projeto. Nesse dia. Nesse dia. Então você faz para essas pessoas que não têm nada, chamam a comunidade, faz isso e traz ali fralda, mamadeira, aquele negócio. Que legal, que legal. E todas as irmãs estão envolvidas, né? Cada uma ajuda de uma maneira, como pode, dentro das suas condições. Então, todas participam, todas. A gente faz o bolo, cada uma dá o ingrediente do bolo. Cada uma dá um ingrediente Cada uma do das bolo. irmãs dá o ingrediente do bolo, a gente compra ornamentação, a gente trabalha de uma maneira assim que todas participem. Né? E tem sido maravilhoso. Nós temos agora mais 2 chás de fralda para fazer, agora quando eu chegar no Nordeste. E o que mais aparecer, a gente está ali para trabalhar, para fazer. Agora, Lurival, você pensa bem, uma pessoa que engravidou, foi abandonada, né? A realidade agora é outra, está carregando um peso, um fardo, de saber como é que vai tocar a vida dali para frente. E esse projeto traz essa pessoa para a igreja, pessoa que realmente foi abandonada, talvez até da própria família, uma jovem, talvez, que agora não tem visão, não tem mais perspectiva nenhuma, né? Chega ali e pessoas agarram aquela pessoa, abraçam ela, né? E ali fazem aquele momento com ela, né? Trazem fraldas, né? Trazem a mamadeira, trazem aquelas coisas, aquela pessoa não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Aí ela vê em Deus e nessas pessoas que o servem a esperança, né, de uma nova vida, de que entender que não está sozinha nessa batalha. E é essa palavra que elas deixam para ela, né? Você não está sozinho, nós vamos caminhar com você. Que legal, né? Você vê, e é o recurso de vocês mesmo ali. Nosso mesmo. Né? A palavra fala, né, que Deus chega para Caim e fala assim, cadê teu irmão, né? E ele fala assim, eu não sou cuidador do meu irmão. E Deus não responde nada ali, né? Mas, na verdade, nós somos cuidadores uns dos outros. Então, quando o seu irmão está passando uma dificuldade, você tem que cuidar do seu irmão. Vamos lá. Projeto com as crianças e com os adolescentes. Como é que tá? As crianças, principalmente. Aquelas crianças, elas crescem em ambiente de jogo, né? Como o lugar tem mais bares, né? Ou clubes de bebedice, de jogo, de que outras coisas, escola só tem uma, vamos dizer assim. Então, as crianças, elas amanhecem o dia, né, elas vão para a rua, porque às vezes não tem café, né, para tomar um café da manhã, então elas vão para a rua pedir. Ali elas estão sujeitas a qualquer tipo de, vamos dizer assim... Está vulnerável. Vulnerável, né, vulnerabilidade. E aquelas crianças, elas são extorquidas, realmente elas sofrem bastante. Então, o que acontece? Às vezes, para tomar um café ou comer um pão, é preciso dar coisas que não podemos nem falar aqui, entendeu? Então, a minha missão é de tentar trazer essas crianças para perto, né, de mim, da igreja, para eu poder ensinar a ética cristã. Né? Tem crianças que realmente sofrem porque o pai tem um vício, essas crianças apanham sem merecer. Então, são crianças que aprendem a fumar logo cedo, crianças com 7, 8 anos, 10 anos, né, já jogando, já dentro passa por eles estão com um cigarro na mão. Cigarro na mão, aquilo me destrói por dentro, entendeu? Porque aquela é a realidade daquelas crianças, elas não aprenderam outra coisa, elas viram o sofrimento de perto da sua mãe, que é explorada sexualmente pelo pai, né? São crianças que realmente não têm esperança nenhuma, visão nenhuma de futuro. Você pergunta para aquelas crianças, um dia eu reuni várias crianças ali e perguntei, o que você vai ser quando crescer? Eles não sabem. Não tem sonho. Eles não têm sonho, eles não entendem, eles acham que viver é aquilo. Né? Eles não têm assim, uma perspectiva de vida melhor, de querer ser um professor, de querer ser um juiz, de querer ser um médico. Eles não, isso foi roubado deles. Na sua projeto. infância. Que projeto que você tem na cabeça para essas crianças? Nós estávamos falando disso ontem. Isso. O projeto que eu quero trazer para essas crianças é tentar mobilizar elas e entender que elas precisam voltar a ser criança. Né? Brincar, por exemplo, é uma das coisas que é essencial para essas crianças. Elas nunca brincaram, crianças que não tiveram um brinquedo, né? Então, assim, a gente leva essas crianças para a igreja. Primeira coisa que a gente dá, aquilo que elas necessitam, que elas estão passando necessidade, fome, elas comem, né? Elas comem, vamos dizer, um hambúrguer, né? Elas comem um cachorro quente. Aqui para elas elas esperam um mês inteiro por aquilo,
né? Aí elas chegam na igreja, aí ali a gente faz dinâmica, brincadeiras, elas brincam a tarde inteira, que a gente olha para elas, elas sorriem, volta aquele vigor de sorriso, de alegria. Por quê? Porque elas não tinham aquilo, né? Então a igreja ensina aquelas crianças a desenhar, fazer, brincar, a conhecer mais de Deus, conhecer a Bíblia. E é interessante que eles gostam disso, né? De jogo de perguntas e respostas, né, senhor? Esse tempo que eles estão conosco, eles estão livres, né, desse momento de aprisionamento, né? Então, o que a igreja ela reluta fazer? Ela continuar com esse projeto, tentando abraçar o maior número de crianças, porque ali na Barra de São Pedro, ali tem para mais de 1000 crianças, muitas crianças. Esse projeto ele começou depois, junho, né? Julho, né? Julho. Começou Isso. em julho e você já está vendo resultado. Então... Resultado. Outra coisa que acontece é que aquelas crianças, elas passam a dizer no seu coração: eu gostei daqui, Jesus é tão bom, olha o que Jesus fez por mim. Aquelas crianças, elas não querem mais ser quem elas eram. Então elas dizem, elas voltam para casa e dizem para a mamãe, para papai: eu quero ser assim, eu quero ser de Cristo, eu quero servir a Jesus, eu quero ser de Jesus. Muitas crianças já falam isso, né? Como é bom ser de Jesus, servir a Jesus é melhor. Você falou de ter desse dia, que é o dia feliz que você chama, não é isso? Sábado feliz. Sábado feliz. Que até assim, você que trabalha no Galeras Burger, parte daquilo que nós arrecadamos vai para lá já, para ajudar lá, nesse projeto com as crianças e nesse projeto com os adolescentes. É um projeto com uma cama elástica grande para as crianças brincarem e também uma piscina de bolinha daquelas que 2x2, sei lá, para as crianças brincarem lá, né? Porque eles precisam dessas coisas, né? Não tem uma pracinha, não tem nada, parque, nada para eles brincarem, né, na realidade. Então ali naquele dia que a gente chama Sábado Feliz, é um dia que a gente proporciona a elas um dia de alegria, né? Uma tarde de alegria onde elas possam brincar, correr, elas possam comer, se alimentar, elas comem. É interessante que as mães vão, né, para esse evento com elas, né? E ali as mães ouvem também os ensinamentos de Jesus, e ali elas elas comem junto com eles, né? Então aquelas mães, elas também vêm com a necessidade, elas olham ali e veem claramente que naquele ambiente aquelas crianças estão longe, né, de aprender coisas erradas, e agora as mães começam a enviar essas crianças para a igreja, né? Começam a enviar nesse dia e realmente entender que a igreja tem que cuidar dessas crianças de uma forma tão especial, que elas nos agradecem sempre, né? Que legal. E com os adolescentes, o projeto com os adolescentes? O projeto com os adolescentes a gente tem expandido e a gente tem usado uma área que é o futebol, né? A gente tem cerca de 30 jovens já, né, da sociedade lá, pessoas que realmente viviam no vício, né? Tem várias pessoas que têm vício, né? E a gente está trazendo para o esporte. Naquele esporte a gente trabalha a semana com eles treinando, né? Sim. Tem um treinador que é um irmão da igreja, né, que funda esse projeto junto comigo. E ali eles treinam, e naquele momento eles têm orações, né? Naquele momento eles fazem reflexões da palavra de Deus para o dia a dia deles, né? Encorajando eles a lutar, a continuar, a permanecer, né? Então aqueles jovens, muitos deles não tinham uma chuteira para colocar no pé, brinca descalço, né? Uma das coisas que eu queria mobilizar também era tentar arrumar meios de levar chuteiras para eles, né? Aqueles Olha aí, descalços. dá para a gente abrir um projeto, chuteira, calção, meião, camisa para jogar futebol. Quase nenhum deles tem, né, na realidade. Olha, que legal, que legal. Mas nós vamos falar, você pode ajudar, você está vendo como você pode, através dessas coisas, ajudar? Continua, Jair. E então aqueles jovens, eles precisam ter uma motivação, né? Para que eles entendam que eles não estão ali jogados, né? Porque eles não têm expectativa nenhuma também. Então a gente usa por meio do esporte para que eles possam competir e ver que eles estão capazes de alguma coisa de vencer, tanto que o nome do projeto é Bola Pra Cima, né? Então eles vão lá nas competições, cara, eles ganham os títulos, aqueles eles vêm tão felizes, nós conseguimos, nós ganhamos, então eles conseguem entender, assimilar dentro da mente deles que eles conseguem, se eles lutarem, se eles tentarem, eles vão chegar onde eles sonham, né? Então, através do esporte, eu estou mobilizando isso, que eles possam crer mais em Deus, que as lutas deles
né, com Deus à frente, eles vão chegar. Então a gente vê uma esperança nova, né, fluir um novo pensamento, uma nova visão de que eles são importantes, né, de que realmente eles servem sim para alguma coisa na sociedade. Então nós vimos ministério com as mulheres, ministério com as mães novas, que é o chá de fralda. Chá de fralda. Nós vimos trabalho com crianças, trabalho com adolescentes. Eu vi que vocês têm encontro de casais, que é muito legal. Trabalho com os casais. Isso, que legal, que legal. Como é bom a gente ver aquilo que Deus está fazendo lá na Barra de São Pedro. Se você... Tem gente assistindo a gente e tudo quanto é lugar estão vendo aí esse vídeo. Se você tivesse falar uma palavra para quem está assistindo agora, do jeito que você falou, né? Que você entrou numa casa e viu uma mulher lá com a corda no pescoço quase e você falou, não se importa não, porque Deus ama você. O que você falaria para essa pessoa ali que está assistindo você agora, né? Cara, você é importante. É aquilo que eu falei aqui no começo, né? Deus, ele tem uma vontade, ele tem um sonho, né? É que nós propague a sua glória, né? E você é especial. Talvez você está pensando em tirar a sua própria vida, talvez você está vivendo uma depressão, né? Tentando se isolar do mundo, tentando ficar a sós para tentar fazer qualquer coisa contra a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você saia disso. Deus quer que você vá, que você realmente entenda que há pessoas com necessidades maiores do que a sua, né? E que você possa, né, usar a sua vida, né, para mudar a história de pessoas como eu usei a minha vida, né, meu testemunho. Né? Deus quer que você saia desse momento em que você está vivenciando isso. Que você deixe isso para trás. Isso não é importante para Deus, nem tão importante para a sua vida. Você pode muito mais. Né? Deus quer usar você. Deus quer usar você como canal de bênção. Deus quer usar você para mudar a história de outras pessoas. Deus quer usar você, né, na área que você é doença, para que você seja cura. Né? Talvez você hoje está vivendo uma depressão, Deus quer curar você. Deus curou minha esposa. Né? Minha esposa vive uma depressão tremenda. Hoje a minha esposa não tem tempo para isso, porque minha esposa está vivendo um tempo de cuidar de pessoas. Então, Deus quer que você seja útil, né? A sua alma seja curada, seja liberta, você tem uma alegria dentro do seu coração. O que nos motiva hoje é uma alegria de Deus. Nós somos ricos dessa alegria, né, de poder usar a nossa vida, né, o nosso corpo para sanar necessidades, para levar uma alegria ao coração daqueles que não são hoje alegres. E você pode ser usado sim. Você pode ser um cooperador conosco nessa obra. Você pode ser uma pessoa de utilidade para Deus. Você pode ser uma ferramenta, né, de Deus para abençoar pessoas. Né? Então levanta-te, né? Cinge o teu lombo, como diz a Bíblia, bate a poeira, levanta e diz assim, eu posso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? Eu posso. E Deus tem um sonho, Deus tem um desejo para a sua vida. E o desejo de Deus é que você seja a esperança, que você leve paz, que você leve essa palavra, né? Que você leve o amor, que você mude a história de pessoas. Você vai se sentir feliz e Deus muito mais alegre, porque Deus viu que você está fazendo aquilo que Ele quer. Então, abre o teu coração nessa manhã e entenda que você é um jovem, você principalmente jovem, né? Que tem força, que tem vigor. Você é como esse homem aqui, corajoso. Né? Então vamos lá, vamos arregaçar nossas mangas e vamos lutar. Tem pessoas que precisam de nós. E você que conhece Deus, você, cara, é a ferramenta dele. Nessa terra e nesse momento. Amém? Suzy, Amém. Tem gente que muitas vezes está sofrendo algo e ela fala assim, mas eu tenho que sofrer isso para poder viver as coisas que Deus tem para mim? O que você diria para essa pessoa? Lutas sempre vão ter. Sempre, hoje eu costumo dizer que as lutas nos ensinam e nos fortalecem, não nos enfraquecem, elas nos fortalecem. E precisamos passar, sim, para aprender, porque nós somos imaturos. E quando nós passamos por uma luta, o Senhor nos ensina a confiar e entender que nós dependemos somente dEle. Então, você que está nos assistindo, eu vou repetir a pregação, né? Que o tema da pregação era você escolhido, chamado para servir. Então sirva, né? Nós precisamos servir. Nós precisamos jogar as nossas dores, as nossas tristezas no lixo e entender que nós estamos aqui para servir. Nós somos instrumentos usados pelo Senhor. E instrumento parado, ele
enferruja, ele mofa, ele estraga. Mas nós somos instrumentos do Senhor, então nós precisamos ser usados pelo Senhor, nos deixar ser usados pelo Senhor. Então, se você nasceu com um propósito do Senhor, você foi escolhido. Se você respira hoje, se você tem saúde, tem pernas, braços, então você foi escolhido pelo Senhor e escolhido para servir. Não só para ser servido, mas para servir, principalmente para servir. Amém? Uma última pergunta para vocês. Vale a pena servir o Senhor? Vale. Vale. Você faria tudo de novo? Muitas vezes. Mesmo passar por dificuldade, vezes mesmo mais. passar por desespero? Muitas vezes mais. Quero isso para mim, né? Como vaso, como ferramenta de Deus, eu quero ser usado. Gente, nós estamos terminando a nossa live. Que tempo maravilhoso, que tempo maravilhoso. Você pode se conectar aí, passa essa mensagem para as outras pessoas, passa o link. Você pode passar o link para as pessoas e vai acontecer coisas maravilhosas nas vidas das pessoas por ouvirem essa palavra. Deus abençoe você. A gente queria orar pela sua vida. Vou pedir para que o Jairo ore, depois a Suzy ora também. E a gente vai estar terminando logo após esse tempo de oração. Amém. Pai, nós te damos a graça, Senhor, por esse momento. Ó Deus, é da tua vontade que teu nome seja conhecido, ó Deus, de todo mundo, de toda a etnia, né? Que o teu nome seja, ó Deus, levado, ó Deus, aos corações, ó Senhor, distantes e de perto. E eu peço nessa manhã, através desse vídeo, através, ó Deus, desse momento, que jovens como eu, né, possam ser tocados por essa palavra. E esses jovens possam ser, ó Deus, comissionados pelo Senhor, ó Deus, a levar, a propagar a tua palavra, ó Deus, para propagar a tua vontade, para que teu nome seja, ó Deus, conhecido de todas as nações da terra, como diz a tua palavra, né? Que a tua glória encha, Senhor, a terra. Pai, que jovens como eu, como a minha esposa, ó Deus, vivam, ó Deus, a tua vontade, deixem de viver o eu, o agora, para viver aquilo que o Senhor quer. Motive essas pessoas, ó Deus, a contarem testemunhos grandes, porque grandes coisas o Senhor quer fazer através dessas pessoas. Que essa palavra, que esse testemunho, ó Deus, ferva o coração daqueles que estão agora em suas casas, ó Senhor, e essas pessoas possam dizer assim: eu posso fazer a diferença, ó Deus, talvez lá no sertão não, mas aqui na minha vila, no meu povoado, aqui no condomínio onde eu moro, eu posso ser usado pelo Senhor para propagar, Senhor, a tua vontade. Usa essas pessoas, Senhor. Faça essas pessoas entenderem que elas são especiais para o Senhor, que o Senhor as escolheu do ventre da sua mãe, para que elas pudessem gerar vidas para o Senhor. Nós abençoamos a cada um. Abençoamos também o pastor Lorival, a sua esposa Cláudia, seus filhos, que nos receberam com tanto amor, ó Deus, nessa casa, Senhor. Que deram, ó Deus, a Deus, para nós o direito de ser dessa família, membros dessa família, que ó Deus, nos trataram como se fossem seus filhos. Que o Senhor dê 1000 vezes mais a eles também, Senhor. Abençoa a cada um que nos escuta, pastores, ó Deus, cooperadores, jovens da igreja, pessoas que estão lá fora, que pessoas que realmente ainda não reconhecem o Senhor, que possam reconhecer hoje e dizer: eu sou importante, Deus me quer para uma obra. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo de maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Nós nos achamos pequenos e imerecedores, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, por aquele grupo de 50 missionários que chegaram alguns anos atrás na Barra, Senhor. Sim, Deus. Pelo Sertão Clama, Senhor Deus, Roberta, Alan e todas aquelas pessoas que chegaram com eles, Pai amado. Talvez eles não sabiam o que iriam encontrar naquele lugar, Senhor Deus, mas o coração deles ficou firmado naquele lugar, Senhor Deus. E eles continuaram, Senhor, através do Senhor, a nos abençoar, Senhor, a cuidar daquela população, daquele povo. Nós queremos te agradecer, Senhor. A nossa palavra hoje, Senhor, é de gratidão, Senhor Deus.
conseguimos expressar o que nós estamos sentindo, Senhor, neste momento, Pai, porque quão grande tem sido a nossa alegria, Senhor Deus, a nossa motivação a continuar e entender que valeu a pena chorar, Senhor, entender que valeu a pena orar, que valeu a pena clamar, que valeu a pena prosseguir, continuar, Senhor Deus. Verdade. Nós entendemos isso hoje, quão maravilhoso o Senhor tem sido conosco, o quanto o Senhor tem nos ensinado, Pai amado, a não desistir, mas sim a prosseguir, Pai. Abençoa todos eles, Senhor, aqueles que nos receberam, pastor Vanderlei, pastor Eloíde, pastor Norival, pastora Cláudia, Senhor Deus, pastora Anésia, a todos eles, Senhor Deus, que nos receberam com tanto carinho, nós queremos agradecer ao Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, Pai amado. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Abençoa todas essas famílias, toda essa comunidade Carisma, a galera da quadra, todos os jovens, Senhor, motiva eles a continuarem, Senhor, a obra missionária, Pai amado, onde eles estiverem, Senhor Deus, no lugar onde eles estiverem, Senhor, que eles possam ser motivados pelo Senhor a Amém. fazerem a obra missionária. A Tua palavra diz que nós devemos continuar caminhando, Pai, e nós vamos continuar, Senhor Deus, em meio a tropeços, a pedras que possam aparecer no meio do caminho, nós vamos continuar, porque assim é a verdadeira e agradável vontade do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Amém. Amém. Muito obrigado. Você que assistiu aí, Deus abençoe você. Que você tenha uma ótima semana.